Nós prometemos e trouxemos para vocês a doutora Vanessa Mateus. Ela é uma verdadeira glória na magistratura brasileira. Ela presidiu a PAMAGES, que é a Associação Paulista dos Magistrados, e foi uma gestão elogiada por todos. Os juízes adoram a Vanessa, e principalmente os aposentados, que se sentiram acolhidos por ela. Eu testemunho isso porque sou aposentado, participo dos grupos de estudo dos aposentados e ela é unanimidade. Vanessa, muito obrigado de você aparecer aqui na Uniregistral, braço acadêmico da Arisp. É uma alegria tê-la aqui conosco. A alegria é minha, a alegria é minha. A gente fez uma gestão na PAMAGES e sempre contou com a parceria da Arisp, seja em discussões legislativas, em discussões acadêmicas, em parcerias, sempre foi um prazer. Então, vir aqui coroa esse relacionamento e principalmente sob a sua batuta. O Dr. Nalini é um amigo querido que eu construí ao longo do tempo, pelo qual a magistratura tem uma admiração imensa, e eu mais ainda, seja pela presidência que ele exerceu no Tribunal de Justiça, muito à frente do seu tempo, seja porque é da minha banca de mestrado, porque eu tenho uma gratidão imensa pela forma como a gente conduziu esse debate em tão alto nível. Para mim foi um momento muito especial. Agradeço demais esse convite. Quem agradece é a Uniregistral, mas nós queremos saber da doutora Vanessa. Vanessa, conta alguma coisa da sua infância, da sua família, porque assim as pessoas vão conhecer melhor o seu percurso, a sua trajetória. Eu sou santista, eu falo que eu sou santista de nascimento, de formação de faculdade, de time, e saí de Santos por conta da magistratura, quando passei na magistratura. Mas sou filha do Mário e da Márcia, que sempre eram pessoas simples. Meu pai chegou a fazer faculdade, foi o primeiro da família dele a fazer faculdade, e minha mãe era professora, e meu pai falava que o que ele podia deixar para a gente era estudo. Então, eu me lembro que meus pais, toda a nossa infância, meu pai teve vários problemas financeiros. Teve uma época que meu pai teve que ir para o norte para trabalhar, a gente era pequenininha, ficou aqui com a minha mãe aguentou uma barra sozinha com as filhas na escola, e meu pai foi morar no Amazonas, foi morar no Pará, foi morar no Mato Grosso, ficava às vezes 2, 3 meses sem voltar para casa. E eu e a minha irmã, a gente não percebia isso porque a única coisa que não mudava era a nossa escola. Meu pai mantinha a gente na escola, mantinha a gente no inglês. Eles acabaram perdendo apartamento, foram morar com a minha avó, ficaram sem carro, uma série de privações. E eu e a minha irmã, a gente nunca perdeu a escola, porque meu pai falava, o que eu puder fazer vai ser destinado à escola. E eu era muito pequena para perceber aquilo, eu fui descobrir isso muitos anos mais tarde. Mas meu pai falava, a única coisa que eu vou deixar para vocês é o estudo. Ele deixou muito mais que isso, ele deixou um exemplo imenso de trabalho. Meu pai era a pessoa que mais trabalhava que eu conheci, e deixou 2 filhas muito independentes, 2 filhas que gostam muito de trabalhar e que tocaram a vida. Meu pai foi embora faz 6 anos, faz uma falta imensa todos os dias, mas minha mãe continua aqui, sempre perto da gente, perto dos filhos, perto dos netos, mantendo essa família fechadinha e muito dedicada a estudo e muito dedicada a trabalho. Vocês viram como é importante estudar? Eu sempre falo para os jovens, sabe, Vanessa, que nós precisamos aprender alguma coisa a cada dia. Dia que a gente não aprende nada é um dia perdido, né? Nós estamos aqui para tentar crescer, alcançar a plenitude do conhecimento. Não é decorar coisa, não, é adquirir sabedoria, né? Saber levar a vida. Mas, Vanessa, você estudou, então, a faculdade em Santos, a Faculdade de Direito? Eu fiz a Católica de Santos. Você lembra de alguns professores que influenciaram você? Ai, Leão, essa semana a gente perdeu o professor Nelson Concerino, que era um promotor de justiça, professor de Direito Penal. Eu não sabia. A gente comentava isso no grupo, ele foi o paraninfo da minha turma, que ele não ensinou só direito penal, ele ensinou um amor pelo direito, um amor pela profissão, um amor pelo estudo,
que eu não tenho dúvida que foi o professor mais marcante que a gente teve na faculdade. E o patrono da minha turma foi o Roberto Maia, desembargador, que é um querido pela turma, e nos levou com direito civil até o final. Tive muita sorte com os meus professores, tive homens muito sérios, mulheres muito honradas, que trouxeram mais do que o direito, porque eu acho que a função na faculdade, e eu tento passar isso para os meus alunos, mais do que o que você ensina de doutrina, que eles podem e devem complementar no estudo sozinhos, no estudo em casa, é saber onde quer chegar, é gostar do caminho, é gostar da caminhada, saber onde quer chegar, mas gostar dessa caminhada, gostar da pesquisa, gostar do estudo. Então eu faço uma especial homenagem ao Nelson Concerino, que nos deixou essa semana e foi um grande incentivador desse amor pelo direito. Você me faz lembrar que o velejador que não sabe onde vai, para ele não há vento favorável, né? Se ele não tem um foco. Isso é muito importante. E a magistratura, já foi um sonho assim desde o primeiro ano de faculdade ou como é que surgiu? Não, doutor Naline, a minha paixão era pelo Ministério Público, você acredita? Eu fiz estágio no Ministério Público, acho até por conta do Nelson Concerino, que nos despertou esse amor pelo direito. Eu fiz estágio no Ministério Público na faculdade, no cível, no difusos, no crime, e eu prestava concurso para o Ministério Público. E nessa preparação para os concursos, eu prestei um para a magistratura quando um concurso do Ministério Público foi anulado, um concurso durante a história foi anulado e eu prestei um concurso para a magistratura. E passei no concurso para a magistratura enquanto eu continuei prestando concurso para o Ministério Público. E tomei posse na magistratura. Daí se apaixonou. E aquilo encheu o meu coração. Cada vara que eu acompanhava, porque a gente tem, depois que a gente passa na magistratura, a gente fica 4 meses, 3, 4 meses na escola da magistratura, que a gente chama carinhosamente de escolinha. E a gente tem aulas pela manhã e à tarde a gente vai acompanhar os juízes nas varas para aprender na prática. Cada uma que eu chegava, eu ia para o júri, eu presidi um júri com o desembargador Tolosa, que na época era o presidente do júri. Falei, meu Deus, é isso que eu quero fazer. Aí me mandaram para a vara da infância com a desembargadora, hoje desembargadora Maria de Lourdes Rachid. E eu olhava a Rachid fazendo... colocando as crianças em famílias em adoção e conversando com os pais, falava, meu Deus, é isso que eu quero fazer. E eu descobri que aquilo que eu queria fazer, que aquela paixão pelo direito que eu queria, era na magistratura que eu ia fazer, não era no Ministério Público. E aí, nessa caminhada, eu falei, não, eu agradeço todo o que o Ministério Público me deu de aprendizado, mas é aqui que eu vou ficar e fui muito feliz na magistratura. Que ano foi isso? Qual foi o seu ano concurso? 2000. Ano 2000. Meu concurso é o 173. 173. Faço bodas de prata no ano que vem. Beleza. Você lembra quem era da sua banca, não? Lembro, o doutor Djalma Lofrano é o nosso presidente, Jorge Menezes Gomes, Direito Constitucional e Tributário, Hélio de Freitas, Direito Penal, e o desembargador Stuck, que era de Direito Civil. Uhum. E da ordem? Quem era o advogado? Da ordem, eu tenho quase certeza que era Malheiros. Arnaldo Malheiros. Arnaldo Malheiros. Uma banca boa, né? Era. Pessoas que... Agora, você deve ser, assim, bem protegida pela Providência, porque teve aí, né? A Maria de Lourdes Rachid é uma beleza, é uma mulher extraordinária, não é só uma juíza. Ela é sensível, ela é humana. Conheci até a senhora mãe dela, de Sorocaba, né? Eles são gente muito boa. E aí, como é que foi a sua jornada na magistratura? Você assumiu como substituta, mas a sede qual era? Eu fiquei 5 anos em Casa Branca como substituta. Delícia, Casa Branca. 4 anos e pouco como substituta em Casa Branca, que foi uma experiência imensa, porque é uma circunscrição com pequenas cidades. Então, muitas delas com apenas 1 ou 2 juízes. Então, eu fiz de tudo. Eu fiz... Casa Branca tem uma penitenciária grande, tinha uma penitenciária com mais de 1.000 presos. Então, eu fazia
audiências em penitenciária, fiz fiscalização de presídio, fiscalização de cadeia, fiz eleitoral. Então, todas as comarcas que eu ia, ou você era juiz único ou dividia. Então, era sempre matéria acumulativa. Isso é muito enriquecedor para um juiz em começo de carreira. Então, passei por todas as cidades da região, eu era a única substituta da região, então eu passei por todas as cidades da região, fiz muitos amigos, fiquei muito tempo, porque foi uma época que a carreira demorou. Hoje a carreira está muito rápida, os juízes tomam posse imediatamente, ainda dentro da escolinha, eles já conseguem se promover. No meu tempo eu fiquei 4 anos, 5 anos como substituta, sem nunca abrir mão de uma promoção. Então, foi muito enriquecedor. O período de Casa Branca foi um período muito rico, tanto pessoalmente, fiz muitos amigos na magistratura naquela região e conheci todas as cidades da região ali em Casa Branca. Depois eu me promovi para Eldorado, fui para o Vale do Ribeira. Vale do Ribeira é uma experiência muito boa para magistrados, porque, embora seja um lugar muito deficitário de estrutura, aliás, embora não, por ser um lugar muito deficitário de estrutura, as pessoas são muito unidas. Então, nós nos reuníamos, os juízes ali da região de Registro, Jacupiranga, Miracatu, Eldorado, toda Iguape, essa região. Iguape também ganhava. Iguape, a da Batata, qual é a da Batata? Aqui tem o restaurante da Batata, eu não me lembro, mas a gente sempre se reunia. Então, os juízes são muito unidos e os juízes se ajudam muito, principalmente quando tem esse déficit de estrutura, de estrada. Hoje parece que é uma região muito melhor. Piaí é por lá. A Piaí é mais para cima, cima. né? A Piaí acabava ficando mais longe porque tinha a serra, fica mais perto lá de Avaré, se não me engano, isso né? mesmo, Paraná, né? Quase. E aí, Eldorado, fiquei muito rapidamente, mas fiz de tudo. Fiz a formatura dos presos, participei da reunião do Conselho Penitenciário, fiz Eldorado, a gente tinha cartórios, tinha serventias extrajudiciais, em lugares bem distantes, perto de comunidades quilombolas. É curioso, porque a gente está acostumado com os cartórios aqui em São Paulo. Eu visitava os cartórios em Eldorado, cartórios muito simples, deficitários, funcionando na sala da casa, na garagem da casa. O registro civil das pessoas naturais é uma coisa maravilhosa, né? Porque as pessoas, e são sempre mulheres, assim, normalmente, né? Mulheres. Então, é na garagem, é na sala, não há um PM, não há um delegado, não há nada. Mas existe ali a registradora resolvendo problemas que não são nem jurídicos, né, Vanessa? Exatamente. Eu sempre, assim, louvo o registrador civil, né, que está presente em todos os lugares e faço esse cotejo com o nosso registrador imobiliário que já tem outra estrutura, precisa ter um outro nível de apoio, né, mesmo material para poder cumprir garantir o direito à propriedade, mas que essa experiência é maravilhosa, né? Muito, muito, muito. Eu acho que eu fui para Eldorado em novembro e saí em fevereiro. Eu fiquei muito pouco, eu fiquei 4 meses por conta de uma promoção que aconteceu no tribunal sem até que eu esperasse. Mas foi muito rica, porque eu fiz correição em todos esses lugares, eu conhecia a região inteira e eu me lembro exatamente disso, do registro funcionando de forma muito simples, mas de forma muito acolhedora, muito carinhosa ali na comunidade. E depois você foi para onde? Aí eu fui para Cruzeiro. Olha, você Vale percorreu do Paraíba, bem o estado, percorri. Eu só não fui para aquela região do Pontal do Paranapanema, ali para a região de Presidente Prudente, essa região eu não fui. Do resto eu andei, fui para Cruzeiro, fiquei ali no Vale do Paraíba, fiquei um ano ali no Vale do Paraíba, foi muito rico também, vara acumulativa. Peguei vara acumulativa o interior inteiro. E eu gostava muito. Mas você sabe, falando de Casa Branca, é uma comarca muito tradicional, né? Foi ali que a justiça brasileira descobriu o ministro Manuel da Costa Manso, que era juiz de primeira instância, primeira entrância, não sei se era primeira entrância, mas era juiz de Casa Branca e já era notável pela concisão das suas decisões, né?
falam dele, não sobrava uma palavra, mas também não faltava uma palavra, né, nas decisões dele. E hoje a gente tem pessoas que exaurem, né, a matéria em detrimento daquilo que o Supremo exige, aí, concisão, singeleza, não juridiquez, né? O Supremo tem batido muito nessa tecla da linguagem simples, para a gente... foi muito comum o direito tentar se distanciar da população pela linguagem elitizada, pela linguagem mais erudita, por uma linguagem mais complexa, e hoje o ministro Barroso tem tentado trazer isso para um lugar de onde ele não devia ter saído, que é tentar se aproximar da população pela linguagem simples, se fazer Claro, entender. as pessoas têm que entender aquilo que acontece com elas na jurisdição, né? Eu acho que a gente precisa ser inteligível. E a linguagem técnica não impede que você seja claro, né, seja objetivo, vá à raiz do problema, né? Mas, Vanessa, ao lado disso, quando é que você se casou? Como é que foi essa aventura matrimonial e maternal? O senhor sabe que eu conheci meu marido em Cruzeiro? Olha aí, ele era promotor. Ele era promotor lá, ele ficou muitos anos lá em Cruzeiro, e eu conheci, ele não era o promotor da minha vara, ele era da segunda vara, eu era da primeira vara, mas ele era o promotor do júri e o júri era da minha vara. Então eu conheci Fernando em Cruzeiro. Aí quando ele começou a me paquerar, eu vim embora para São Paulo. Mas já tinha sido fisgada. Já. Ano que vem faz 20 anos isso. Isso foi em 2005. E vim para São Paulo, depois o Fernando veio também, eu vim para São Paulo como auxiliar da capital, e aí meus filhos são paulistanos, tenho o Nando e a Nina, Luiz Fernando e a Ana Carolina são paulistanos. Oh, que bom, hein? E como é que é ser filho de juíza e promotor, hein? A conversa em casa é só jurídica. Não, é muito engraçado, porque eu sou magistrada há muitos anos, há 25 anos, mas eu estou no associativismo há 11 anos, há 10, 11 anos. Então, minha filha tem 12, desde que ela me conhece no associativismo. Meu filho tem 14, também era muito pequeno. E aí eles falam assim, não, a gente não vai ser juiz porque o juiz viaja muito. Porque eu comecei falando, né, que a doutora Vanessa fez uma carreira muito bonita, porque o associativismo na magistratura, ele é diferente das outras espécies de associação profissional, porque os juízes são muito convictos daquilo que eles querem, daquilo que eles sabem, e participam muito, né, requisitam muito, né, e é uma categoria muito qualificada, né? Assim, a grande regra geral para os juízes é se submeter a um exame árduo, né? Uma longa preparação. Então, quando o juiz entra, ele é alguém que sabe bastante o que ele quer. Então, não é fácil ser líder de uma entidade que congrega juízes. Como é que foi a sua experiência? O que você conta nisso? Eu fui muito feliz, doutora Naline, na presidência da Pamages. Sou muito feliz no associativismo, mas especialmente os 4 anos de presidência da Pamages, foram 2 mandatos de 2 anos, eu fui muito feliz, porque, de fato, o senhor tem razão, o juiz é um público, né? É um grupo de pessoas muito qualificada, que quer ser representado de forma muito qualificada. Então, quando a gente fala em nome da magistratura, eu sempre tomei muito cuidado para falar em nome da magistratura, sempre tomei muito cuidado para que não invadisse questões de ideologia partidária, questões de política partidária, questões... a nosso partido é a magistratura, a gente representa a magistratura, o nosso objetivo aqui é manter um poder judiciário forte, independente, altivo,
e prestando um excelente serviço para a sociedade. Eu acho que a nossa legitimidade vem do serviço que a gente presta. Eu acho que a nossa legitimidade, a legitimidade da magistratura, vem da prestação jurisdicional qualificada e da imagem do Poder Judiciário, que a gente sabe que tem sido tão atacada nos últimos tempos, tão fragilizada nos últimos tempos. Então, não é uma tarefa fácil, mas que eu procurei fazer com muita dedicação, com muito cuidado na escolha das palavras, com muito cuidado na escolha dos passos a serem dados. E eu acho que a magistratura percebeu essa dificuldade. Não que eu tenha acertado sempre, mas percebeu esse cuidado que eu sempre tive em nunca colocar a magistratura numa situação de fragilidade, nunca colocar a magistratura numa situação que ela não tivesse orgulho de ser representada. Mas fui muito feliz, porque fiz muitos amigos. O seu depoimento no começo, falando sobre o seu carinho e o carinho dos aposentados, na verdade é reflexo dessa amizade. Eu acho que eu sempre tentei... Amizade, lógico que eu estimo você desde que eu conheço, né? Você é extremamente simpática, muito franca, né? A gente se sente que está diante de uma pessoa de bem, uma pessoa séria e que tem assim a polidez, que tem a cordialidade, que é muito fácil se relacionar com você. Mas eu brinco, Vanessa, eu digo, meu nome é Justiça. Eu fiquei com quase 50 anos no sistema Justiça, né? 4 anos de promotor, 40 de magistrado, mais uns 5 de faculdade. Então, o meu nome é Justiça. Eu também sei, eu poderia falar que você é muito simpática, mas eu tenho de reconhecer que você tem um talento para exercer liderança. E uma liderança leve, uma liderança compartilhada, né? Os juízes se sentem cúmplices assim da sua proposta, da sua promessa cumprida, né? Isso é muito importante. Eu fico muito feliz de ouvir, doutor Nalini, porque eu tenho falado muito isso quando eu converso com os juízes novos no curso de formação da Infam, que eu acho que a gente não pode perder de mente, tem que ter sempre em mente que a gente pertence a uma carreira. A gente precisa dessa sensação de pertencimento. A gente precisa entender que quando a gente vai para o fórum, quando a gente está lá na nossa sala, a gente não está representando o juiz da vara tal. A gente está representando o Poder Judiciário como um todo. E esse espírito de corpo, muito longe de ser corporativista, esse espírito de corpo faz com que a gente trabalhe por esta carreira, pelo Poder Judiciário, por este poder de Estado. Nós somos o Estado quando nós estamos ali nas nossas varas. E na associação, a minha ideia sempre foi fazer isso, trazer as pessoas para dentro de um ambiente único, com essa sensação de pertencimento, porque é isso que eu acho que faz a gente andar como um corpo, que faz com que a gente se preocupe com a imagem do poder como um todo, quando a gente está fazendo as nossas audiências, quando a gente está praticando os nossos atos. Então, na associação, eu tentei trazer essa sensação de pertencimento, de grupo, de corpo. Então, o senhor falar que foi uma experiência compartilhada, uma gestão compartilhada, me deixa muito feliz, porque era esse o propósito. Essa é a sensação dos liderados seus. Eu era comandado por você, né, na Associação Paulista de Magistrados. Mas nós estamos falando da magistratura, Vanessa, e hoje a magistratura está assim, sofrendo um ataque bastante forte, né? As críticas em relação ao judiciário, elas se avolumam, elas estão intensas, estão em todas as mídias, estão nas redes sociais, né? Eu tento defender o judiciário quando o acusam de ser ativista. Eu falo, não há ativismo. O que existe é que numa Constituição que trata de tudo, né, e que confiou no judiciário como nenhuma outra, todos os problemas, os maiores, mas também os insignificantes, são lançados à análise e apreciação do judiciário. Então ele é obrigado, ele não cria processo, mas ele é obrigado a responder aquilo que... Então não acho que seja ativismo. Você acha que é isso ou não? Eu acho que é exatamente o que o senhor falou. A gente tem uma Constituição que trata dos poderes, dos direitos fundamentais, mas trata
de colégio, trata de meio ambiente, trata de educação, trata dos partidos políticos, trata de tudo. E tudo isso é trazido ao Poder Judiciário. A gente até comentava, outro dia a gente tem um colega, um desembargador do Paraná, estudando o non-liquid. Até onde a gente pode, qual é a elasticidade que a gente pode dar hoje para esse conceito. Mas tudo é trazido ao Poder Judiciário. A classe política, por exemplo, eventualmente reclama do ativismo, mas ele quase vira uma segunda instância legislativa, porque quem perde num processo legislativo traz a discussão para o Poder Judiciário. E tudo isso está previsto na nossa Constituição. Tudo isso, todo esse sistema de freios está previsto na nossa Constituição. Não é invasão das outras esferas, né, de executivo e legislativo. Não, é, às vezes, também uma omissão dos outros dois poderes que preferem que o judiciário enfrente um tema polêmico, né? E ele enfrenta, ele vai respondendo, né? Agora, uma coisa que me preocupa, Vanessa, é que nem todos os magistrados ingressam na magistratura assim com esse idealismo, com essa visão de que a missão de julgar não é uma profissão qualquer, né? É uma coisa extremamente séria, você julgar o semelhante. E eu acho que nós estamos descuidando do aspecto ético, né? Nós temos um código de ética. É uma pena que o CNJ, ao editar em 2008 esse código, ele tem apenas recomendado, ele exorta os juízes a seguirem. Então não é um código obrigatório, não há sanções, né? E eu não vejo que haja uma preocupação em toda a magistratura de fortalecer a ética, que é a ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. Então, se a ética fosse levada a sério, muitos dos problemas, que às vezes são problemas reais, podem ser superdimensionados, mas há questões no judiciário que a observância da ética solucionaria, ou preveniria, não haveria necessidade. O senhor sabe que nós fizemos um evento com a magistratura portuguesa agora no começo do ano, e o Manuel Soares, que é um amigo querido e foi o último presidente da associação, chama Associação Sindical dos Juízes Portugueses, ele falou que lá o Código de Ética veio de uma discussão promovida pela associação. A associação sindical reuniu os magistrados e os magistrados fizeram o seu próprio Código de Ética e tornaram isso uma regra de observância obrigatória. Justamente, e a imagem é essa, não é de uma restrição, porque às vezes aqui a gente fala em Código de Ética, o CNJ, o STF fala em Código de Ética como normas restritivas. Os próprios juízes às vezes reagem entendendo isso como normas restritivas à sua atuação. E lá eles discutiram o assunto e colocaram o Código de Ética em vigor como uma norma protetiva da magistratura, a ética como uma forma de proteção do magistrado, do poder em si, do poder judicial e da imagem do poder judiciário. Então, eu acho que nós precisaríamos investir mais numa reformulação do concurso. O ministro Barroso tentou fazer esse exame nacional de admissão, né, um exame que seria uma espécie de filtro, mas eu tenho ouvido críticas de que o exame é também doutrinário, teórico, e não está servindo aquela finalidade a que se propôs. Ele se preordena a apreender a vocação, outras condições, as chamadas competências socioemocionais, que os nossos concursos não avaliam. Então, um concurso que recrutou você teve a sorte de pegar alguém que depois, né, fica convicta de que fez a melhor escolha. Mas, no nosso sistema, isso para todas as carreiras jurídicas, né, Vanessa? Porque é o mesmo concurso para o Ministério Público, para a Defensoria, para as procuradorias e até para as delegações extrajudiciais, o concurso teórico e tal. Então você tem um sistema aqui no Brasil, conheça o Brasil prestando concurso, as pessoas vão disputando tudo, de repente entram né? Mas não é a mesma coisa. Eu acho que a gente precisaria insistir na responsabilidade de alguém que vai ser juíza ou juiz, né?
porque a simbologia da magistratura ainda existe, né? Só você experimentou isso como eu experimentei. A parte ali na frente do juiz, ela fica como se ela estivesse diante de uma autoridade transcendental, não é verdade? Eu falo isso às vezes quando eu participo do curso aqui na escola. Eu não sei dizer, doutora Naline, quantas audiências eu fiz na vida. Eu não sei, eu imagino que tenha sido na casa de milhares. Só júri, plenário de júri foram mais de uma centena. Então, a audiência, imagino que foram milhares de audiências. Nós vamos fazer milhares de audiências ao longo da carreira. Mas a parte que senta na frente do juiz provavelmente vai fazer uma só. A parte, a testemunha, a maioria daquelas pessoas que sentam na frente do juiz vai fazer uma só. E é aquela imagem que ela vai levar do Poder Judiciário Sim. todo, não é? Ela não vai levar aquela imagem do juiz. Quando ela falar, ela não vai falar, o juiz fulano. Ela vai falar, o Poder Judiciário, o juiz. Então, eu acho que nós somos responsáveis pela imagem que a gente leva do judiciário como um todo. Agora, como o concurso seleciona isso, eu sei que o ENAM recebeu críticas por isso, a própria organização do ENAM sabe dessas críticas, sabe do teor dessas críticas, os ministros já falaram sobre isso, inclusive numa sessão do CNJ, mas eu não vejo como o ENAM faria isso numa fase de filtro, porque são dezenas de milhares de pessoas ali prestando, eu não sei como a prova... É para ser pensado, é para ser discutido. O senhor sabe que tem até uma colega nossa de São Paulo, uma juíza, Renata Manzini, hoje é uma juíza aqui do João Mendes, a dissertação de mestrado dela foi sobre como as provas dos concursos da magistratura selecionam os magistrados. O que as provas visam e o que elas deveriam, o que se busca trazer para a magistratura e o que efetivamente se traz com essas provas. Concurso não deve ter sido aqui em São Paulo. O mestrado dela? Foi uma até dissertação de mestrado. dissertação. Eu pensei que fosse que tivesse uma dissertação na prova que tivesse. Não, foi a dissertação de mestrado. Interessante, não é? Deve ser interessante. Onde que ela fez? No SEDES, No do João Grande no Rolo. Aliás, a sua tese também foi muito interessante, seu trabalho foi muito interessante. Conta um pouquinho sobre isso. Foi sobre eficiência na justiça. Eu durante a presidência da Pamages, uma das coisas que mais me perguntavam é aquela frase que me incomodava assim no fundo da alma. Porque o Poder Judiciário do Brasil é o mais caro do mundo e não oferece, não corresponde a esse custo. E aquilo me calava fundo, porque eu falava, como assim? Nós somos o mais caro do mundo. E aí a minha pesquisa, o objetivo da minha pesquisa era esta frase, era discutir essa frase. Se nós somos mais caro do mundo, por que é que nós somos mais caro do mundo? O que justifica nós sermos mais caro do mundo em proporção ao PIB? O que se diz é que a gente consome entre 1,2% e 1,3% do PIB, maior do que quase todos os países do mundo. Então, por que a gente consome mais do que todos os países do mundo? E por que a gente tem uma percepção de produzir tanto? Nós produzimos muito. Nenhum poder judiciário produz o que o judiciário brasileiro produz. Aliás, nenhum poder judiciário chega perto de produzir o que o poder judiciário brasileiro produz. E por que isso não é percebido pela sociedade? Por que a sociedade não tem essa percepção de produtividade, de eficiência que nós temos internamente? Então, a minha na verdade, foi num interesse próprio, eu quis fazer uma pesquisa que fosse útil, mas tivesse interesse próprio que me desse subsídio para poder discutir sobre isso. E aí é uma dissertação, é muito longa, mas o que a gente chegou à conclusão é que nós consumimos muito, mas porque nós temos uma pretensão, e acho que a gente chega muito perto disso, de oferecer justiça como um serviço público, oferecer justiça quase que de graça, porque litigar no Brasil é muito barato em comparação com todas as outras nações. Então, a gente cobra custas, mas não são custas caras. Hoje as custas correspondem a aproximadamente 11% do custo todo do Poder Judiciário, ou seja, ela não cobre praticamente nada do custo do Poder Judiciário.
E é só para quem pode pagar, porque quem não pode, afirma que não pode pagar, demonstra a sua condição financeira e é isentado das custas. Por outro lado, a gente tem um poder judiciário com um avanço tecnológico imenso, com investimento em formação dos seus servidores, em formação dos seus membros, em escolas, em polos tecnológicos, em sistemas, em rapidez, em fixação de metas, um investimento imenso para dar conta dessa litigiosidade excessiva. A gente já atingiu no João Mendes, nós estamos em meio de outubro, né? Meio, quase final de outubro. Nós já temos a distribuição superando a distribuição de todo o ano de 2023. Isso não é razoável. A gente aumenta a distribuição todo ano. Então, o nosso grande desafio é, com esse investimento que a gente tem, com esse pouco recolhimento de custas, como fazer uma prestação jurisdicional que se perceba efetiva para a população, com maior rapidez e maior... Hoje já se fala também no combate ao uso predatório da justiça, né? Porque a sensação de parte da população, pelo menos, é de que vale a pena, para quem não tem razão, se submeter ao sistema judicial, porque nós chegamos a um sistema bizarro de 4 instâncias, né? 4 instâncias e uma estrutura recursal caótica, né? Porque você pode recorrer. Embargos de declaração é uma coisa absurda, né? Porque você tem embargo de declaração, 2 embargos de declaração, nem sempre o juiz aplica litigância de má-fé, né? Agora, a gente precisaria também investir mais nos métodos alternativos, né? Na solução consensual de controvérsias, para deixar para a justiça só as questões mais complexas e que ela atuasse com a eficiência, ou que é tradução de... É idêntico o sistema... o que se fala em eficiência traduz-se na linguagem vulgar por rapidez, né? Celeridade. Então, acho que são caminhos, né? Agora, é necessário que juízes estudiosos, né, que magistrados como você que conseguem conciliar academia, a jurisdição e associativismo. É quase milagre isso, né? O senhor sabe que na terça-feira agora, o ministro Barroso submeteu ao CNJ uma recomendação sobre litigância predatória. Espetacular. E ela foi publicada... Foi aprovada na terça, na sessão de terça, foi publicada quarta ou quinta, e está sofrendo críticas da OAB, porque a OAB entende que que quando a gente combate a litigância predatória, a gente está querendo combater advogados com muitas ações, litigância de massa. A gente precisa falar desse assunto com a OAB, doutor Nalini. Litigância predatória não é litigância de massa, não é muito cliente, é uma litigância artificial. Sim. A gente tem um colega de São Paulo, o Felipe Viaro, que ele deu um nome que eu acho muito feliz, ele chama de fake leads, porque são leads são processos sem uma lead por trás. Outro dia eu falei uma frase numa entrevista no Conjur, que virou a manchete da entrevista, as pessoas me mandaram. Eu falei isso mesmo, tem um contexto, mas eu falei isso. A gente cria políticas de acesso à justiça, na verdade a gente não está dando acesso à justiça a ninguém, a gente está dando acesso ao fórum, a gente está estimulando que as pessoas entrem com ação. Não acesso à justiça. Justiça é outra coisa. Justiça é você ter a sua lide pacificada, seja por um meio extrajudicial, seja por um meio judicial, seja numa fase pré-processual, seja processual, você ter o seu conflito pacificado pelo Estado juiz, pelo Estado de direito. O que a gente está dando é direito a todo mundo entrar com a ação. Se isso vai ser pacificado ou não, se isso é realmente um conflito ou não, é outra história. E essa é a razão da frustração, né? Essa é a razão da frustração. Porque a pessoa entra, recebe uma resposta que termina o processo, mas não termina o problema, não termina o conflito. Mas não termina o problema, mas não termina o conflito. Então, e hoje essas leads fakes, essas leads artificiais, a gente está estimando no Fórum João Mendes, que é o que eu atuo, a gente até fez uma reunião semana passada para tratar disso.
A gente está estimando que isso corresponda, doutor Nalini, a 40% do movimento das varas cíveis do João Mendes. Não, 40% dos processos sem lidos. O senhor consegue imaginar o que isso consome é um de absurdo. recurso e de energia humana que está sendo desviada da efetiva solução de problema? Mas nós estamos também ocultando, Vanessa, uma questão gravíssima, que é: o Brasil tem mais faculdades de direito do que a soma de todas as outras que existem no restante do mundo. Então, a cada 6 meses, são arremessados ao mercado milhares de bacharéis. Nem todos conseguem passar pelo exame de ordem, que também não é a maior dificuldade que alguém possa enfrentar. É que vieram de um fundamental frágil, né? Depois não costumam escrever bastante, ler bastante, né? Escrever, Não é acho que a grande terrível, né? dificuldade. Então, e esses bacharéis, muitos deles ficam trabalhando como office boys, como despachantes, frustrados porque passaram 5 anos numa faculdade, quase sempre particular, né? Pagando mensalidade alta ou baixa, mas pensando que aquilo fosse abrir a porta do mundo, e não abre. Então, eu canso de falar para esses jovens, eles devem ficar até irritados, que você precisa estudar bastante, o diploma não é suficiente, você precisa ler, estudar, meditar, pensar, escrever, e quando ficar cansado, continuar. Porque não há outro jeito, né? Então, Eu falo isso para os meus filhos. Eu falo, eu não sei que faculdade vocês vão fazer, que profissão vocês vão escolher, que porta vocês vão abrir, que caminho vocês vão trilhar. O que eu sei é que qualquer um deles, vocês precisam saber escrever. Saber ler e ter conteúdo para poder saber escrever. Se vocês souberem escrever, em qualquer profissão, vocês vão ter um caminho de sucesso. Vanessa, você já falou, mas a sua experiência com o extrajudicial, como é que foi? Você contou do seu encanto ali com o registro civil, né? Mas você também foi corregedora de registro de imóveis e tabelionato. Eu fui corregedora deixei de ser só quando vim para a capital, que aqui na capital é mais pesado. Embora tenha ficado aqui na vara de registros públicos também na capital, cheguei a ficar há 2 anos aqui sob a batuta do nosso Marcelo Berti. Quando fiquei aqui na capital, fiquei na primeira vara eu também passei por lá. É uma experiência ótima, né? É uma experiência ótima. E hoje eu vejo os cartórios... primeiro que eu vejo os cartórios com a capilaridade. Eu acho que um dos grandes orgulhos do Poder Judiciário, principalmente da Justiça Estadual, é essa capilaridade. A gente está em todos os lugares. E a gente vê isso nos cartórios. A gente aqui em São Paulo vê cartórios bem estruturados, cartórios bem localizados, mas no interior a gente vê cartórios também em todos os lugares, acolhendo a população. E vejo hoje não sou mais corregedora, mas vejo hoje os cartórios desempenhando com muita eficiência os serviços que são a eles atribuídos. As ações de inventário a gente vê tramitando muito rapidamente, ação de separação, divórcio, a gente vê agora uso capião, eles tocando uso capião. Eu acho que pode ser uma parceria de muito sucesso com o Poder Judiciário. Eu acho que o Judiciário deve se aproximar mais do sistema extrajudicial, porque nós ainda temos uma certa resistência, não é? Extrajudicial é uma coisa, o judicial é outra, uma hierarquia, não é? Assim, axiológica, é muito importante ser judicial, é menos importante ser extrajudicial. Mas nada mais próximo ao Poder Judiciário do que esse setor chamado extrajudicial, impropriamente. Eu sou do tempo, né, com a minha provecta idade, em que os extrajudiciais cuidavam também da parte judicial, e era muito, muito boa. Agora, eles podem, com a desenvoltura que o Constituinte deu em 1988, amparar-se sobre os princípios da iniciativa privada e chegar a esse grau de
tecnologia avançada, né? O registro eletrônico, né? A inteligência artificial. E nós podemos nos servir bastante dessa experiência, né? O judiciário, na verdade, é administração pública direta, então se submete a toda aquela burocracia, formalismo, né? Procedimentalismo. E eu experimentei num tribunal, recorri ao extrajudicial para uma porção de iniciativas que não teriam dado certo, como a audiência de custódia, como o projeto 100% digital, cartório do futuro, tudo isso que se mostrou útil, né, foi graças ao extrajudicial. Então eu acho que é importante. Eu fico contente que você tenha passado pela primeira vara, que é uma escola aquilo ali, né? É. Desde o tempo de Gilberto Valente da Silva, né? Zé de Melo Junqueira, Narciso Orlandi, Hélio Lobo, Kioichi Chikuta, Ricardo Dipp, Marcelo Berti, que hoje é uma autoridade chamada a fazer concurso extrajudicial em estados onde não há isenção para cuidar desses concursos que devem ser feitos a cada 6 meses, né? Muito bacana. Agora, o que você vê para o futuro da magistratura, Vanessa? Você tem 25 anos de magistrada, mas como é uma jovem, eu espero que você fique até os 75, se o limite a essa altura ainda for 75, porque o ideal para quem gosta do que faz é ser uma carreira vitalícia, como acontece nos Estados Unidos. Enquanto você tem juízo e saúde, você fica no cargo, né? Mas o que você acha que vai acontecer com a magistratura? Doutor Marlene, eu acho que a gente sofreu a nossa maior mudança na magistratura. Eu acho que a magistratura vinha caminhando só num sentido de aumento, de ampliação, mas ela se mantinha numa constante por muito tempo. A gente sofreu a nossa maior mudança, eu acho que foi na pandemia. A pandemia mudou a nossa forma de prestar jurisdição. E o CNJ acompanhou. Isso não exclusivamente por conta da pandemia, mas a pandemia potencializou a Justiça 4.0. Eu sei que alguns juízes vêm com desconfiança, mas eu acho que a gente tem que investir, e o futuro da magistratura é a gente relativizar a questão da territorialidade e investir. Eu não estou dizendo que o juiz não tem que estar na comarca, muito pelo contrário. O ministro Mauro Campbell tem falado muito isso, que não se exerce poder pelo WhatsApp, não se exerce poder à distância. O juiz tem que se fazer presente perante a população, mas eu acho que a gente vai perder, e eu espero que isso aconteça, essa noção de territorialidade, porque hoje, com essa avalanche de ações, 35 milhões de processos novos, não se lida com a forma de divisão de processos de antigamente. Você não pode se dar ao luxo de ter um juiz em cada comarca cuidando de todos os assuntos. A gente precisa ter juízes especializados. Então, eu acho que os núcleos de justiça 4.0, os agrupamentos de juízes com jurisdição em largo espaço. Então, agora a gente vai ter os juízes das garantias regionais. Eu acho que isso vai ser importantíssimo. A gente tem o núcleo de justiça 4.0 marítimo, que a gente tem para tratar todas as questões de direito marítimo do litoral com juízes especializados. A gente tem núcleo de justiça 4.0 aqui em São Paulo do Detran, eu já falei. No Rio de Janeiro tem saúde, fazenda, bancário. Então você perde o limite territorial e você joga todas essas ações. Eu acho que o nosso caminho, e eu espero que o nosso caminho seja para essa relativização da territorialidade, especialização dos juízes, porque eu acho que isso contribui para a eficiência. Sim. Eu acho que os juízes especializados prestam um serviço mais célere e mais especializado para a população. Isso eu também partilho, eu comungo, e você sabe que eu sempre fui um pouco atípico, ousado, assim, audacioso e às vezes até agindo temerariamente, não é? Tentando sacudir essa magistratura que eu amo tanto, né? Eu me aposentei em 2016, contra a minha vontade, que perdi 5 anos, poderia ter ficado lá, mas assumindo aí
compromissos com a educação, mas eu não despi a toga. Então eu raciocino como juiz ainda, eu sonho com o tribunal, sonho que eu estou julgando. Você acredita nisso, É mano? mesmo? E sonho e às vezes depois encontro o colega que está lá na ativa e falo, olha, contrariei você hoje, não voto e tal. Sonhando. Veja que coisa. Mas eu acredito muito que nós precisamos estar presentes, romper essa coisa pequena, né, que é assim, horário, né? Sabe uma coisa. Por isso que eu ousei lá, liberando home office, aquela coisa. Poxa, ninguém mais trabalhar. Numa cidade como São Paulo, em que o maior vilão é o trânsito, tem quase 10 milhões de veículos correndo permanentemente na cidade, você obrigar a pessoa todo dia perder horas no trânsito, quando ela em casa poderia fazer a pesquisa com um assessor muito mais eficiente, produzir muito mais. Eu acho que a gente precisa ter a cabeça um pouco aberta para mudar os paradigmas, senão, não é? O mundo muda sim. Agora, se continuar tudo como sempre foi, né? Não há. Quantas vezes? Olha, eu acho que se a gente perguntar isso para os juízes, mais de 50% vai confirmar. Quantas vezes o senhor já não tirou férias para poder ficar em casa para julgar um processo que o senhor não tem condição de fazer, indo e voltando para o fórum, recebendo advogados o dia todo? Todos nós já fizemos isso. Sim. Então, o trabalho, esse investimento em tecnologia não é para permitir não trabalhar, muito pelo contrário. É permitir que você renda da forma que você dá o seu melhor para aquela jurisdição. Óbvio que ela não pode ser exclusiva, eu nem acho que ela pode ser exclusiva, mas eu acho que a gente vai ganhar muito com ela se a gente souber usar em favor do jurisdicionado. Agora, é muito importante que a doutora Vanessa Matheus seja presidente da AMB, da Associação dos Magistrados Brasileiros, porque ela vai levar essa visão bem ampla, aberta, não é? Uma possibilidade de flexibilizar as mentes mais vetustas, mais arcaicas, anacrônicas, né? Para que a magistratura acerte o passo com a contemporaneidade. Nós estamos sofrendo mutações disruptivas que são transformadoras de tudo, né? Inteligência artificial, dizem, vai ser a última descoberta humana, depois ela mesma vai cuidar de substituir as nossas invenções. E nós precisamos ter juízes bem antenados com isso, cientes daquilo que a sociedade está sofrendo, vai sofrer ainda, né? E nós precisamos ter uma magistratura ativa. Por isso, Vanessa, eu acho que é essencial que você seja presidente da MB, porque a presidente da MB, ela está ali no centro de poder, em Brasília, vai influenciar todo mundo. A Vanessa fala muito bem, ela é muito articulada, né? Vai convencer as pessoas a fazerem melhor. A MB ainda não está em processo de sucessão. A gente tem o Frederico Mendes Júnior, que hoje é um presidente, ele é muito voltado para a magistratura, tem falado em nome da magistratura com muita galhardia, de forma muito republicana. Está sendo um período muito feliz, essa experiência na MB, está sendo muito feliz acompanhar essa gestão do Frederico. E a gente tem, é muito bom, eu falo que eu gosto muito do associativismo, porque é um encontro de colegas querendo fazer alguma coisa pela magistratura. Porque no associativismo, a gente não ganha nada pessoalmente, a gente não ganha nada, não tem nenhum ganho financeiro, muito pelo contrário. Então, quem está no associativismo está para tentar ajudar os colegas de alguma forma. E a gente tem nomes muito bacanas hoje no associativismo. Para mim tem sido uma alegria andar para esse Brasil todo, encontrando colegas tão desprendidos, com tanta vontade de fazer as coisas acontecerem. Eu sou mais uma entre esses nomes que eu conheci aí ao longo da caminhada. Isso que a doutora Vanessa Matheus falou é muito importante para vocês que estão estudando para concurso, não é? Porque a Constituição de 1988 foi aquela que, além de abrir o judiciário, né, a ministra Eliana Calmon fala assim, alargou tanta entrada
que afunilou a saída, nós precisamos encontrar a saída para o processo. Mas ela prestigiou muito o associativismo. Se você ler os incisos do artigo 5º, você vai ver quantos convites você tem para a população para que ela se associe, para que ela se convença de que sozinho você pode pouco, mas se você se associar, você pode muito mais, né? Você pode quase tudo. E isso é a trajetória para nós chegarmos ao modelo de democracia participativa. Não é? Nós criticamos o governo, nós criticamos o Estado, não é? Nós criticamos as autoridades, mas o que nós fazemos para mudar isso? Qual é a nossa participação na gestão da coisa pública, na administração do interesse comum? O associativismo é essa porta, não é? Então, cada um no seu ramo, na sua ocupação, deve se associar, deve participar, além de ser bastante prazeroso. Vocês viram uma juíza feliz por ter sido presidente da Associação Paulista dos Magistrados, esperança nossa de que ela venha a ser presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, né? Então essa é a doutora Vanessa Matheus. Vanessa, quem assiste esse programa, né, essa reflexão, essa conversa, esse diálogo, na maioria são jovens que estão aí trabalhando em quase 15 mil delegações extrajudiciais pelo Brasil inteiro. Estão se preparando para concurso, né? O ideal para eles é ser titular de uma serventia ou prestar concurso para qualquer outra carreira jurídica. E eles gostam de receber mensagens assim de pessoas que têm outras experiências, né? Então a sua experiência é riquíssima, trouxe muita coisa para eles. O que você diria como despedida para eles? Olha, estudar para um concurso é muito difícil. É mais difícil do que parece, inclusive. Eu olho hoje para trás e eu acho que foi mais difícil até do que eu percebi nessa caminhada. Eu estudei relativamente rápido, eu acho que foram 2 anos até a aprovação no concurso, 2 anos e meio até a aprovação no concurso, de muita dedicação. Tive a possibilidade de ter dedicação exclusiva, sei que é um privilégio, que nem todas as pessoas têm essa possibilidade. Eu tive. Mas passei ao lado de pessoas que não tiveram, às vezes demora mais tempo, mas é muita dedicação ao concurso. E olhando para trás e achando que foi mais difícil do que pareceu no começo, do que pareceu na época, eu ainda acho que cada minuto investido naquela preparação valeu a pena. Não por conta de estabilidade, não que isso não seja importante, mas não por conta da estabilidade. Não é isso que move nosso coração, não é isso que move nossa alma, não é a estabilidade que faz com que a gente diga que é feliz ao final do dia. Mas a possibilidade da gente utilizar o nosso conhecimento, utilizar o que a gente aprendeu e prestar um serviço para a sociedade. E ser remunerado por fazer isso, por prestar um serviço à sociedade. Na magistratura, a gente representa um poder do Estado. O extrajudicial faz serviços por delegação, mas também atende a comunidade, também presta esse serviço à comunidade. Então, a mensagem que eu gostaria de dizer é, às vezes demora muito, às vezes demora menos, às vezes demora anos, e é muito difícil, mas cada minuto investido ali vai ser lembrado para o resto da vida como um investimento que valeu a pena. Então, desejo muita sorte, mas também muita dedicação, porque isso é feito de dedicação, não é feito só de sorte, não. Tenho certeza de que vocês gostaram dessa conversa com a doutora Vanessa Matheus, essa magistrada paulista que hoje o Brasil inteiro conhece pelo êxito que ela demonstrou ao presidir a maior associação de classe da magistratura brasileira. Essa professora de Direito da FAAP, essa mestra em Direito pelo SEDES, que é um instituto de formação muito especializado, sob inspiração do meu querido amigo João Grandino Rodas, do Luiz Roberto Troster, da Maria Tereza Sadek, tem muita gente boa no SEDES, e eu fico muito contente que muitos magistrados estão obtendo lá êxito, né, numa formação
da pós-graduação. Você não pode parar, né? Você tem que estudar. E quando você consegue aliar a academia com a carreira, isso dá frutos. A instituição fica melhor, a academia cresce e a pessoa também se aprimora, né? Vai caminhando rumo à plenitude do conhecimento. Então, essa foi a doutora Vanessa Matheus. Muito obrigado, Vanessa. Espero que você volte aqui, talvez como presidente da AMB, mas e com tudo aquilo que você puder continuar oferecendo para a justiça brasileira. Obrigada, doutor Nalini. Volto todas as vezes que for convidado pelo senhor em qualquer lugar. Aliás, ela falou isso porque recentemente eu a convoquei para dar uma aula na Escola Nacional da Magistratura, um curso interessante chamado Magistratura Como Ela É, e ela brilhou, os alunos adoraram. E alunos são colegas nossos, são juízes, né? Muito obrigado, até a próxima. Obrigada.